Olá pessoal, estamos de volta ao nosso curso de Informática para Concursos. Eu sou o professor André Gustavo Almeida e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos tratar de resolução de questões do Microsoft Excel. Beleza? Então vamos a elas. Questão Q70003, pessoal. Vamos lá, a planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2013 em português, mostra parte das despesas mensais da Prefeitura de Teresina do ano 2016. Na célula C9, para somar o conteúdo do intervalo de C3 até C8, não, ele está aqui em C9, ele fala de C9, ou seja, está aqui, ó, C9 é essa informação que eu destaquei para vocês, e ele quer fazer o que? Ele quer somar o conteúdo do intervalo que vai de C3 até C9. Lembrando que o até, a gente já tinha falado para vocês, é representado, né, pelos dois pontos. Beleza? Então, quer saber qual é a forma. Então, a gente começou, né, essa nossa... A gente está aqui resolvendo essas questões e começamos com uma questão mais tranquila, né, mas que merece a atenção de vocês. Certo? Então, ele quer somar, está aqui, ó, de C3 até C8. Então, pessoal, eu procuro destacar, né, para vocês, na hora que eu estou resolvendo as questões, da forma que eu mostrei para vocês aí, a célula inicial do intervalo e a célula final. E aí, depois eu faço o quê? Eu faço uma linha, né? Eu faço uma linha aqui para interligar, certo? Os dois pontos que eu destaquei. Aí vai formar aí uma área que é justamente a área que você quer somar. Certo? E aí no Excel, para você somar, existe uma função chamada soma. Não é somar, e sim soma. Então, de cara, com base nisso, a gente já, né, elimina aqui calcular, não existe essa função, somar, não existe essa função. E aí resta a letra A e a letra D. Certo? A gente já viu que os dois pontos, né, é usado como símbolo para identificar o intervalo, né, onde você coloca antes dos dois pontos a célula inicial e depois dos dois pontos a célula final, que é o caso, por exemplo, de como está aqui na letra D, que é a resposta da questão. Porém, se por acaso alguém marcasse a letra A, por incrível que pareça, apesar dos dois pontos estarem aqui, ó, na horizontal, essa resposta também estaria correta, viu, pessoal? Eu tive o cuidado de olhar o gabarito oficial é a letra D, mas a letra A também está correta e eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui nessa planilha, né, e vou somar esses valores, como eu falei para vocês, eu vou igual a soma. Vou pegar aqui, ó, o intervalo, por exemplo, de B2 até B8, fechar parênteses, Enter, ele deu o resultado. Assim como eu poderia fazer a mesma coisa, certo? Digitar aqui, ó, B2, certo? Dois pontos na horizontal e digitar aqui, ó, B8, certo? Com os dois pontos na horizontal e teclar Enter, que ele também daria o mesmo valor, certo? Então, o correto mesmo é os dois pontos na vertical. Por isso que a resposta mais adequada, né, mais correta, digamos assim, é a letra D. Né? Às vezes os alunos eu costumo sempre falar para os meus alunos, vocês, quando forem resolver as questões, muitas vezes você vai se deparar com situações onde você não vai concordar com nenhuma das alternativas. Então procure marcar a menos errada. E às vezes você vai se deparar com questões que tem mais de uma alternativa correta. Marque a mais certa, né, a mais correta, aquela que está satisfazendo, né, vamos dizer assim, o que é mais formal, que é o caso da letra D. Inclusive a gente mostrou para vocês, certo, como é que era a sintaxe, certo, da função soma. Beleza? Muito bem. Letra D. Vamos agora para a questão Q70002. A planilha abaixo, criada no Excel 2013 em português, mostra parte das hipotéticas, despesas correntes por elemento da Prefeitura de Teresina no mês de junho de 2016. Na coluna C, os valores, né, da coluna B foram classificados em categorias usando o seguinte critério.
Aí vem justamente a parte importante aqui da questão. O valor da célula da coluna B, né, se o valor da célula da coluna B for menor do que 500 mil, então a palavra azul é exibida na célula correspondente na coluna C. Se não, é exibida a palavra amarela. Certo? Então nós temos aí uma condição, né, que envolve a coluna B, que é a coluna que tem um valor mês aí, como vocês estão vendo. Então se for menor do que 500 mil, o valor que vai aparecer na coluna categoria é azul. Se não, né, ou seja, se é maior no caso, ou igual a 500 mil, então vai exibir a palavra amarela. Então ele diz o seguinte, na célula C2, né, na célula C2 tem a palavra azul, foi digitada uma fórmula que depois foi arrastada até C8, né, pela alça de preenchimento, que é o pequeno quadrado que aparece no lado inferior direito, né, do seletor, mostrando as categorias de acordo com o critério definido. Então a fórmula digitada foi, pessoal, por isso que eu destaquei para vocês aqui, a fórmula digitada envolve o uso de uma função lógica, que é a função si. Certo? Então, a resposta tem a ver com a função si, que é a função que vai... Certo? Inclusive, a gente viu, né, a semântica, a sintaxe dessa função. Você vai ter lá um teste, que se for verdadeiro, retorna um valor, se não, retorna outro. No caso aqui, o verdadeiro é o azul e o falso é amarela. De cara, a gente já elimina aí, então, algumas alternativas, como aqui a letra B, compare, não existe, a letra E também compare. E aí nós temos três alternativas, né, com si. Mesmo que você não saiba detalhadamente como funciona, se você lembrar da sintaxe, você mata a questão. Porque a sintaxe do si tem três parâmetros, não sei se vocês lembram. Você tem o teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Se vocês observarem, aqui você tem uma palavra aqui, né, que não tem nada a ver com a sintaxe da função, que é a palavra then, não tem nada a ver, e a palavra else. Certo? Então, ele foge à sintaxe. E na letra C, ele usou um outro si, ó, dentro do si, do primeiro si. E ele não usou o ponto e vírgula, né? Aqui, ó, ele usou os dois pontos. Então, já de cara está errado. Sobrando, então, a letra D, que é a resposta da questão. Se B2, né, no caso aí, é menor do que 500 mil, ponto e vírgula, escreva azul. Ele colocou azul entre aspas, porque é um texto. Sempre que você retorna um texto, né, de uma função, você retorna entre aspas. Ponto e vírgula amarela. Amarela é se for falso. Certo? Seguindo, então, justamente a função si. Então, vamos ver na prática, né, isso aqui funcionando. Né? Então, eu vou digitar aqui, ó, igual... Certo? Desculpe, vou digitar aqui, ó, igual, se, abre parêntese. Aí ele já mostra aqui, pessoal, a sintaxe da função. Você tem um teste lógico, o teste lógico é B2 for menor do que 500 mil, ponto e vírgula. Aí você tem um valor se verdadeiro, no caso ele quer que escreva a palavra azul, certo? Azul, ponto e vírgula não, fecha aspas, ponto e vírgula. E aí você vai escrever agora o terceiro parâmetro, que é o valor se falso, que no caso é a palavra amarela. Fecha aspas. Fecha parêntese. Certo? Então, Enter, e aí apareceu azul, porque 100 mil é menor do que 500 mil. E assim você arrasta pela alça para ele fazer para os demais. Então, 50 mil é menor do que 500 mil, azul. A mesma coisa aqui, ó, 987.918 já é maior, amarelo. 549 também já é maior, amarelo. Ok? Se você tiver alguma dúvida no uso da função si, você vai clicar aqui no fx, como eu falei para vocês. No caso, como eu já tinha escrito a função, ele já mostra aqui o teste lógico, o valor se verdadeiro, o valor se falso. Certo? Ele diz aqui o que é que a função faz. Certo? E se você quiser mais exemplos, você vai clicar aqui. Beleza? Vamos voltar então para a nossa questão, que a gente já respondeu a letra D. Questão Q70005. É incorreto afirmar que, no Microsoft Excel 2013, em português, a partir da página inicial... Pessoal, essa questão já é um pouco diferente, a questão mais genérica, né? Certo? Ele está falando aqui da aba ou da guia página inicial, ele quer saber o que é que está errado, né? Então, você tem aí 4 alternativas corretas e apenas uma está errada. Então, vamos analisar cada um dos itens. Primeiro, ele diz o seguinte... Para um texto colocado em uma célula selecionada, né, quebre a linha, né,
para que um texto, né, quebre a linha automaticamente, de forma que fique visível em várias linhas da célula, utiliza-se a opção, né, quebrar texto automaticamente. Pessoal, isso está correto e ele está falando justamente disso aqui. Ó. Eu vou escrever aqui, ó, informática, certo? Informática para concurso. Mas eu queria que ele ficasse na mesma célula embaixo, ele quebrasse automaticamente. Então você tem um botão aqui que é justamente esse, ó, quebrar texto automaticamente, como ele diz na questão. Então a letra A está correta, ele quer saber a errada. Letra B. Para combinar duas ou mais células para criar uma nova célula maior, utiliza-se a opção de agrupar. Pessoal, o erro está aqui, ó. Não existe essa opção agrupar. O que existe é a opção mesclar, certo? Essa é que é a opção correta. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, é mesclar e centralizar, certo? Então, vamos ver na prática como é que a gente faz para juntar. Ok? Voltei para cá. Vou pegar esse mesmo informática para concurso. Tirei aqui a quebra automática de texto. Eu vou juntar essas células aqui, ó, combinar essas células numa única célula sendo maior. Aí tem um botão aqui, ó, mesclar e centralizar, mas eu não necessariamente tenho que centralizar, eu posso usar só o botão mesclar, que ele vai o quê? Juntar todas numa única célula. Então o erro está justamente aqui na letra B, que já é a resposta da questão. Mas vamos ver, vamos comentar as outras alternativas. Para deixar as células que contenham valores menores do que 5 em um intervalo selecionado na cor vermelha, certo? Podem utilizar opções disponíveis a partir da opção formatação condicional. Está correto, certo? Eu posso, pegando até o exemplo do boletim, certo? Se as médias foram sei lá, menores do que 7, que é a média, eu posso pedir para que elas sejam exibidas na cor vermelha, isso no caso das médias, e aquelas que ficarem maior ou igual a 7 seriam exibidas em azul, certo? Esse comando formatação condicional, a gente vai ter uma questão onde a gente vai explorar melhor esse comando, mas ele está aqui na própria aba página inicial, no grupo estilo, formatação condicional, e você vai criar as regras, né, para que a célula seja formatada de acordo com o que você definiu. Ok? Está correto. Letra D. Para ajustar automaticamente a largura e a altura das colunas ao conteúdo das células, podem utilizar opções disponíveis a partir, né, de formatar. Também está correto, pessoal, e o procedimento seria o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o Informática para Concurso novamente e eu vou ajustar automaticamente a largura, né, no caso aqui da coluna, e para isso eu vou usar recursos aqui do comando formatar e apareceu aqui, ó, autoajuste da largura da coluna e ele fez isso automaticamente. Ou seja, também está correta a letra D e a letra E eu posso limpar apenas, né, a formatação de um conjunto de células selecionadas. Para limpar, né, pode-se utilizar a opção disponível a partir de limpar, na verdade. Então eu posso estar aqui, por exemplo, eu estou no caso aqui com negrito e eu tenho a possibilidade aqui, né, de usar, dentro de edição, o limpar aqui, ó. Eu posso limpar, por exemplo, os formatos. Certo? Limpou, tirou o negrito. Ok? Então também está correto a letra E, a gente já tinha respondido a letra B. Continuando, nós temos agora a questão Q70026. Considere, por hipótese, a planilha abaixo digitada no Excel 2013 em português. Na célula B9, né, para somar o intervalo de células de B8, de B2 até B8, foi utilizada a fórmula. Pessoal, uma questão bem tranquila, né, também, não tem muito o que comentar, certo? Aí alguém pode dizer assim, ah, mas será que não tem diferença, por exemplo, pelo fato de você estar somando aqui, ó, tempo e não valores, né? Você está somando aqui horas, minutos. Será que a soma é uma soma comum mesmo? Né? Como vocês podem ver aqui o resultado na célula B9. Ou, na verdade, existe uma função
de soma para somar tempo. Aí ele colocou, por exemplo, tempo aqui, ele botou soma tempo, né? Para confundir, pessoal. Na verdade, a soma independe de você estar somando números, datas, horas, etc. Então não existe soma tempo, soma e tempo dentro, certo? Só resta essas duas alternativas. No caso aqui ele usou somate, né? Botou um T aqui, está errado também. E mesmo que tivesse soma, ele usou ponto e vírgula para dizer que ele está somando B2 e B8. E lembrando que quando ele vai pegar o intervalo, ele usa aqui os dois pontos, a resposta correta. Então é a letra D. E eu posso mostrar para vocês aqui, na prática, essa soma, certo? Posso usar inclusive o botão do autossoma, ó. Ele já sugere a fórmula para somar, como está lá na resposta, vou teclar Enter e ele mostrou o mesmo resultado da planilha. Ok? Letra D. Questão Q70025. Utilizando o Microsoft Excel 2013 em português, um analista judiciário do TRE de São Paulo, hipoteticamente, teve que definir em uma planilha uma regra para taxar o conteúdo da célula, né, que contivesse o texto Carlos. Ele queria, então, taxar, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, Carlos taxado, ó, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Everton, Diego Carlos, Carlos está taxado, né? E a condição era que no texto tivesse a palavra Carlos, né, conforme o exemplo que vocês estão vendo aí. Então, ele após clicar na aba página inicial e tendo selecionado essas células, certo? Ele escolheu qual comando, né? Então, o comando usado para fazer, né, um determinado procedimento de formatação, dependendo de uma condição, é o comando formatação condicional, que a gente já havia falado na questão anterior. Chegou o momento de a gente mostrar na prática. Na questão anterior, ele falava da questão de você pintar de vermelho, não sei se vocês lembram. Mas vamos pegar essa planilha e vamos fazer justamente o que está dizendo aí a questão. Vamos taxar os que tiverem a palavra Carlos. Então, vou voltar aqui para o Excel, na questão 70025, certo? Tenho aqui vários nomes Carlos. Eu vou selecionar aqui, ó, esse grupo. Vou clicar em formatação condicional e vou criar uma nova regra. Certo? Posso também clicar em gerenciar regras, que ele vai mostrar uma janela, e aí aqui eu vou clicar em nova regra, mas eu poderia ter clicado direto. Certo? Então aqui o que é que acontece? Eu vou, no caso, formatar células que contenham o valor da célula, né? Um texto específico, né? Que no caso contém o que? A palavra Carlos. Ele quer que em cada uma das células, se contiver a palavra Carlos, eu vou formatar, eu vou clicar aqui. No caso da formatação que ele colocou na questão, ele falou na opção de taxar, né, pessoal? Então, eu vou chegar aqui, deixa eu ver, está aqui, ó, taxado, certo? Vou taxar, pronto, está aqui, taxado, vou dar OK. Acabei de criar a regra, OK também, ele criou, posso criar outra regra, quantas regras eu quiser, vou dar um OK, e todas as palavras, né, que tinha Carlos, ele taxou. Ok? E isso aqui fica automático. Por exemplo, se eu chegar aqui e tirar o Carlos, né, deixar só Everton, Diogo, ele tira o taxado. Se eu chegar aqui e botar Maria Lima e colocar o Carlos, ele vai colocar lá o taxado. Ou seja, a formatação ela é dinâmica, baseada na condição que você definiu. É aquela história do boletim que eu falei. Nota abaixo da média, vermelho. Acima da média, azul. Ok? Então, respondida aí a questão Q70025. Questão Q70023. A planilha abaixo, criada no Excel 2013 em português, mostra as microrregiões com maior aumento da taxa de homicídio entre 2004 e 2014. Buscando destacar a microrregião com menor taxa de homicídio, na célula C9, então na célula C9, aqui, ó, tem 14,1, foi utilizada uma fórmula. Essa fórmula usa-se uma função que pesquisou, né, no intervalo de C2, né, no caso aqui ele pesquisou no intervalo de C2 até E6,
ok? Nesse intervalo aqui, pelo valor contido na célula C8. Ele pesquisou por esse valor aqui, ó. C8 em cajazeiras, desculpe. Ok? E exibiu o valor correspondente da taxa de homicídio, certo? Que está na coluna E, né? A taxa de homicídio está aqui na coluna E. Né? No caso está aqui, ó, em E5. Ele usou qual fórmula para procurar, por exemplo, a taxa de homicídios da microrregião Cajazeiras. É isso que ele quer saber. E exibiu o resultado 14,1. Ou seja, sempre que eu modificar a microrregião, ele também vai modificar a taxa de homicídio. Ele quer saber qual é a função que faz isso. Certo? Aí nós temos aí, pessoal, PROC-V, procurar e PROC-H como possíveis respostas. Certo? De cara, eu já descartaria, né? A gente já descarta, certo? A função procurar, ok? Porque a função procurar, ela até existe. Vocês podem até ir lá no Excel, né? Clicar lá no FX, como eu mostrei para vocês anteriormente, e ver o que é que ela faz. Então, na verdade, a semântica, né, da função procurar é retornar a posição inicial de uma cadeia de texto encontrada em outra cadeia de texto. Certo? Como assim? Você tem lá um texto, certo? E você vai procurar, sei lá, uma palavra, uma expressão dentro de um outro texto. Então, sei lá, você pode colocar, sei lá, informática para concurso. Certo? Então, você vai procurar a expressão para, dentro de informática para concurso. E ele vai retornar justamente a posição que começa a expressão para. Quando eu digo a posição é informática, então o I é a posição 1, o N é a posição 2 e assim sucessivamente. Então, quando chegar no P da palavra para, ele vai verificar qual é a posição e vai retornar. Não é o caso da questão, certo? Aí nós temos aí PROC-V e PROC-H. Esses PROCs, né, que tem nessas duas funções vêm da palavra procurar, está correto. Esse V é procurar na vertical e esse H é procurar na horizontal. No caso, eu tenho os dados disponíveis em colunas, então eu vou estar procurando na vertical. Se eu tivesse os dados rebatidos, ao contrário, eu estaria procurando na horizontal. Então, de cara, a gente corta o PROC-H, certo? Mas o que eu vou explicar para vocês aqui da função PROC-V vale para o PROC-H. A diferença é que, em vez de ele procurar na vertical, né, que é o caso, ele vai procurar na horizontal. O resto é igual, certo? Então, para explicar para vocês o PROC-V, né, eu coloquei para vocês aqui um slide com a semântica e a sintaxe da função PROC-V, que é uma função um pouco mais difícil, né, de se compreender, né, e que vem caindo com uma certa frequência nas provas. Está aí, né? Tem a questão recente, né, da Fundação Carlos Chagas. Tem uma outra questão que a gente vai responder também sobre PROC-V, que está associada ao CALC, mas também de uma prova recente, para mostrar que é importante, né, o conhecimento dessa função. Então, o que é que a função PROC-V faz? Está aqui, procura um valor, no caso ele está procurando a taxa de homicídio, né? Certo? Mas ele vai procurar, aliás, ele procura um valor, no caso ele vai procurar aí Cajazeiras, né, que é justamente o valor, né, que ele colocou lá na microrregião, certo? Na primeira coluna à esquerda de uma tabela. A tabela que ele colocou lá é de C2 até E6. Então, a primeira coluna é a coluna C, nesse intervalo. Na coluna C é justamente a coluna das microrregiões. Ele está procurando quem? Cajazeira. Certo? E retorna um valor na mesma linha. Quando ele encontrar a Cajazeira, ele vai procurar um valor na mesma linha, certo? De uma coluna especificada. Então, na prática, você vai procurar um valor, no caso aí é Cajazeiras, certo? Que é o valor que está lá, dentro de uma matriz, de um intervalo, que no caso aí ele colocou na questão de C2 até E6, certo? E ele vai retornar o valor correspondente à coluna de homicídios. A coluna de homicídios é a terceira coluna desse intervalo aí, certo? E esse último parâmetro CORRESP aí, que está com colchetes, o que significa que não é obrigatório, né? Significa o seguinte: se você colocar a palavra verdadeiro, ele vai procurar um valor aproximado daquilo que você está buscando. No caso, a palavra Cajazeiras, certo? No caso, ele está procurando um texto, mas ele poderia procurar um número.
Não, se ele não encontrasse o número, ele pegaria um valor aproximado daquele número, por exemplo. E quando você coloca a palavra falso, ele tem que procurar o valor exato. Inclusive, quando ele não acha o valor exato, ele retorna um erro. Né? A gente tem tipos de erros também no Excel e no Cal, que é importante vocês conhecerem, e tem aí também na apostila os tipos de erro. Eu vou mostrar na prática, inclusive, o tipo de erro que acontece quando ele não acha exatamente o valor. Professor, está um pouco complicado, não tem problema, pessoal. Vamos mostrar na prática, certo? Eu vou clicar aqui, está aqui a planilha, aqui está a palavra que ele está procurando, Cajazeiras, e ele quer saber a taxa de homicídio. Então, a função seria proc, v, abre parêntese, o valor que você está procurando, certo? É o valor que está aqui em C8, que no caso aí é a palavra Cajazeiras, ponto e vírgula, depois vem a matriz, ele diz aqui que vai de C2 até E6, certo? Então, esquece-se as colunas A e B, é importante isso aqui, porque ele vai sempre procurar na primeira coluna, certo? Então, ele está procurando sempre na primeira coluna, o valor que você vai digitar aqui vai estar sempre na primeira coluna da matriz, isso é importante para vocês entenderem a função, e ele vai retornar o valor correspondente na coluna, e você vai colocar o número da coluna. No caso aqui a gente tem 3 colunas, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Não considere isso aqui, ele só considera as colunas da matriz que você identificou aqui. Certo? Então ele vai procurar aqui no caso taxa de homicídio, que é a coluna 3. Então ele vai retornar o valor correspondente que está na coluna 3. O valor correspondente é a quê? A cajazeira. Ele não está procurando cajazeira, então quando ele achar cajazeira, ele retorna o valor correspondente naquela linha, só que da coluna 3. Certo? Ponto e vírgula. E ele quer exatamente o valor exato. Então você bota aqui a palavra correspondência exata. Falso, fecha parêntese, certo? E tecla Enter. Ó, ele achou 14,1, que é a resposta da questão. Certo? Se eu chegasse aqui e mudasse para Serrinha, por exemplo, ele vai procurar Serrinha aqui nessa primeira coluna da minha matriz. Quando ele achar Serrinha, ele vai retornar o valor correspondente na coluna, na terceira coluna, que é a taxa de homicídio, ele vai mudar aqui embaixo para 16. Ó. Certo? Mas se eu chegasse e digitasse Serrinhas, certo? Ele não vai encontrar Serrinha, existe Serrinha. Então aqui vai dar um erro que eu falei para vocês, que é aquele erro N/T, que ele não encontrou um valor correspondente na função. Se vocês voltarem aqui para a alternativa, para a nossa questão, é justamente o que está dizendo aqui a letra E, né? Ó, ele vai procurar C8, que é o valor que está Cajazeira, nesse intervalo aqui que vai de C2 até E6, pegando o valor da terceira coluna, né, e pegando o valor correspondente exato. Letra E. Voltando rapidamente aqui, se eu quisesse, por exemplo, procurar que ele retornasse a população, em vez de taxa de homicídio, a população daquela micro-região. Como é que ele teria que fazer? Então, ele teria que fazer o seguinte, em vez de ele retornar o valor correspondente na terceira coluna, a população está onde? Na segunda coluna. Então, eu digitaria 2 aqui. Certo? Então, se eu digitei Serrinha, ele vai retornar a população de Serrinha aqui, 447.707. Beleza, pessoal? Voltando aqui novamente, fechamos então a questão Q70023.